Fala galera do Coruja Sábia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, nesta semana nós vamos iniciar o nosso curso avançado de redação do Coruja Sábia. Muito prazer, meu nome é João Paulo, eu sou professor de redação e estarei aqui para ajudar todos vocês a conquistar, a confeccionar um texto de muita, mas muita qualidade mesmo. Beleza? Galera, antes de tudo, é muito importante frisarmos aqui algumas questões elementares no nosso curso. No nosso curso de redação, ao longo de todas as semanas, nós vamos sugerir temas que podem ser confeccionados por cada um de vocês. Assim que vocês produzirem a redação, essa redação pode ser enviada à nossa plataforma. E nossa equipe de redação vai dar todo o suporte, todo o feedback nessa redação produzida por você. Então, olha que bacana. A nossa plataforma, então, vai conseguir propor todo um suporte sólido para que, ao longo de todo o processo constituinte do nosso curso e da redação, todo esse processo realmente seja mais facilitador para alcançar o sucesso de todos nós, que evidentemente é uma grande nota no vestibular, sobretudo aqui nos nossos vestibulares da FUVEST e da VUNESP. Show de bola? Beleza? Então vamos dar início? Acompanhe aqui comigo, por favor. No primeiro momento, moçada, nesta primeira aula, nós vamos trabalhar com o tema do ano passado, do vestibular da USP. O vestibular da USP trabalhou com o tema O papel da ciência no mundo contemporâneo. Beleza? Então, neste primeiro momento, vamos começar com o tema exigido pela FUVEST no ano passado, ok? Isso significa dizer, então, que a nossa primeira produção vai ser um esquenta, o último tema trabalhado pela FUVEST. Ao longo do percurso do nosso curso de redação, nós vamos trabalhar com temas novos, tá? Ou seja, muitas referências, muitas temáticas, muitos recortes temáticos especificamente falando, né? Todo esse suporte vai contribuir bastante aí para a gente conseguir fazer uma redação muito bacana, muito consistente, realmente sólida, tá certo? No primeiro momento da nossa aula, a gente vai fazer uma leitura dessa coletânea. Em seguida, eu vou mostrar para vocês um exemplo de redação exemplar justamente sobre esse tema, escrita pelo aluno Vinícius, que gentilmente nos forneceu a redação. Nós vamos refletir a respeito da redação dele, vamos pegar os pontos principais trabalhados por ele, para que a gente perceba que, ao longo do nosso curso, nós vamos trabalhar com técnicas muito semelhantes às técnicas utilizadas pelo menino Vinícius, e também vamos pensar em outras várias técnicas que podem enriquecer o nosso texto e, assim como o Vinícius, a gente vai conseguir produzir um texto de excelência na visão da banca examinadora. Beleza? Show de bola? Então acompanha comigo aí, por favor, moçada, a coletânea. No primeiro texto, nós temos aqui uma tirinha, olha lá, A História do Mundo, do Luiz Fernando Veríssimo. Então duas cobrinhas estão lá conversando, e uma fala à outra: não foi você que inventou a roda? Foi, mas já me arrependi. Nesse primeiro texto, muito simples, uma tirinha, bastante irônica, né? As tirinhas produzidas, inclusive, das cobras pelo Veríssimo, são tirinhas que trabalham muito com essa ideia da ironia, do sarcasmo, da crítica, tá? Nesse primeiro momento, nós podemos pensar, por exemplo, que a cobra que inventou a roda ali no caso, ela se arrependeu da produção dessa cobra, né, da invenção da invenção dessa roda. E por que ela se arrependeu? Porque provavelmente alguém está utilizando essa roda de uma maneira, no mínimo, inconveniente. Isso já faz a gente ficar alerta, moçada, à ideia de ciência e de uma ciência utilizada por uma pessoa, por uma sociedade, por um povo, no mínimo, de uma maneira inconveniente. Beleza? Segundo texto. Vamos ver o que o segundo texto abordou na FUVEST. Olha lá. Somente em uma sociedade na qual exista um clima cultural
em que o impulso à curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna profundamente enraizada como um elemento cultural da sociedade é que pode ser mantida e desenvolvida uma tecnologia progressiva e inovadora, tornando-se então possível uma associação íntima e vital entre ciência e tecnologia. Essa associação é uma característica da nossa época e certamente essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida. Moçada, nesse segundo texto, claramente nós percebemos que a ciência é extremamente valorizada. E uma outra situação muito importante, e isso vai ser uma atenção sobre a qual a gente realmente tem que ter, dentro da coletânea, além da palavrinha ou das palavrinhas que estão presentes no recorte temático, tem alguma outra ideia associada a esse recorte? Uma palavra está mais associada a esse recorte? Neste caso do texto 2, nós temos a ideia de tecnologia. O texto 2 também mostra para a gente como a tecnologia ela também é importante ao lado dessa ciência na construção de uma sociedade progressista, uma sociedade cujo desenvolvimento ele vai ser mais consistente. Então, o segundo texto, ele já aborda uma perspectiva muito positiva a respeito da ciência. Beleza? Show de bola? Vamos dar uma olhadinha agora no texto 3. Acompanhe comigo, por gentileza. Quanta do latim, plural de quantum, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar, fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. Quantum granulado no mel, quantum ondulado no sal, mel de urânio, sal de rádio. Qualquer coisa, quase ideal, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, canto de louvor, de amor ao vento, vento arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro para o mar, vento de calor, de pensamento em chamas. Inspiração, arte de criar, o saber, arte, descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fuga. Galera, vamos dar uma pausa aí que ainda tem um restinho desse texto 3, canção do Gilberto Gil. Olha que legal. Automaticamente, né, pelo próprio nome da canção, a gente percebe a ideia do quântico, ou seja, uma ideia relacionada à física, por exemplo, uma ciência. Olha como nessa canção, claramente, a ciência ela está sendo comparada à arte. E olha lá, arte de criar o saber, arte, descoberta e invenção. Então, assim como a arte é invenção, é descoberta, é inspiração, olha, exige um trabalho. Semelhantemente, assim como a arte, a gente percebe que a ciência também tem esse trabalho de inspiração, ou seja, é um trabalho diferenciado, beleza? E para finalizarmos esse texto 3, a música do Gilberto, que faz no momento e no mesmo momento desfaz esse vago Deus por trás do mundo. Por detrás do detrás, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. E por fim, o texto 4. Vamos a ele. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, olha o tanto de referência, galera, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Opa, olha só, galera, muita atenção. A tecnologia voltou no texto 4, associada, sendo trabalhada em volta da ciência. Lembra do que eu disse lá? Olha como então a tecnologia, ela não está à toa nesses textos da coletânea. Percebeu esse trabalho de relação?
Percebeu que essa ideia, embora não esteja no recorte temático, tecnologia, ela se apresenta muito envolvida nos textos de apoio. É claro que a banca examinadora não colocou isso daí à toa. Isso significa dizer que ela espera que no projeto de texto e, consequentemente, na sua redação, você faça exatamente a associação entre a tecnologia e a ciência. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Galera, de novo, olha que enfático. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. Olha a problematização aqui. Isso vai servir de gancho para que a gente observe algo muito importante e essencial dentro de um vestibular quando a gente pensa na redação. Moçada, é indispensável uma leitura coerente, adequada e atenta da coletânea. Porque a coletânea ela vai orientar o candidato a respeito de um caminho sobre o qual a gente tem que trabalhar em relação ao recorte temático. Essa dica é muito importante, galera. Coletânea. Nós precisamos dar valor à coletânea. Show de bola? Pensando nisso, embora o tema aborde o papel da ciência no mundo contemporâneo, o aluno que vai, por exemplo, poder receber uma nota máxima, provavelmente ele vai ter que trabalhar com a ciência aliada à tecnologia, porque a tecnologia veementemente está aí nos textos de apoio, tá certo? Olha como é importante, então, a gente ressaltar que a coletânea ela não está ali à toa. Se você se desvia, por exemplo, nesse sentido, significa o quê? Que você já tem uma dificuldade de interpretação. Olha só, então, como a sua redação ela já é avaliada no projeto de texto. Porque se no projeto de texto, no qual você não teve uma boa interpretação da coletânea, automaticamente você já vai ser penalizado porque você vai transportar, ou na verdade vai deixar de transportar para a redação efetivamente falando, essa ideia de tecnologia, por exemplo. Beleza? Fechou? Bom, galerinha, então dando continuidade, o que a gente vai fazer? Ler o último texto para a gente chegar a uma conclusão sobre essa ideia da ciência no mundo contemporâneo. Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Opa, o que nós temos aqui, galera? Valorização da ciência. Então, até agora, o que nós temos? De um lado, a valorização da ciência. Esse olhar de valorização da ciência, ele tem que ser abordado dentro da nossa redação. Isso vai ser legal, vai ser bem avaliado. Por quê? Porque você interpretou que os textos mostram isso. Show de bola? Moram em residências robustas, produto da engenharia. Usam eletricidade, domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos em um mundo em que pessoas usam a ciência para negar a ciência. Opa, olha mais um problema? Para finalizarmos, o que a coletânea deixa muito claro? Ciência é positivo. Beleza, a gente conseguiu se desenvolver e chegar onde chegamos a partir das ideias da ciência, a partir do que a ciência nos proporcionou. Só que, paradoxalmente, porque é um paradoxo, olha a oposição, não faz sentido. Se a ciência, que é uma ferramenta a qual permitiu o nosso progresso, e é muito importante, só que a gente não a utiliza de uma maneira adequada, nós temos um paradoxo. E é aí que tá. A gente tem que tentar, no nosso projeto de texto, refletir. Como nós, seres humanos, negamos a ciência que tanto nos ajuda? E aí sim a gente vai conseguir fazer um texto legal sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo. Pensando nisso, galera, a gente vai analisar a redação exemplar do Gentil
Vinícius Mateus da Silva. Moçada, é muito importante a gente pensar, refletir que a redação do Vinícius é uma maneira sobre a qual a gente pode se apoiar. Mas é claro que ao longo do nosso curso nós vamos aprender variadas técnicas sobre as quais a gente pode se apoiar. Isso é muito importante a gente ter em mente. João, existe uma que necessariamente é melhor do que a outra quando a gente pensa em técnica? Não necessariamente. Tudo depende de como aquilo vai ser trabalhado ao longo do texto. Vamos ver então como o Vinícius trabalha? Vamos lá? Por favor, acompanhe comigo a introdução de Vinícius. A contemporaneidade é marcada pela influência das tecnologias no cotidiano da humanidade, as quais atingiram um alto grau de complexidade, sobretudo na rapidez do compartilhamento de informações, tornando-se a era dos meios técnicos, científicos e informacionais. Nesse contexto, a ciência, como impulsionadora de novas tecnologias, adquire função essencial para a atual sociedade, dado que o ser humano é cada vez mais dependente das produções tecnológicas. Opa, moçada, vamos lá, alguns destaques. O que o Vinícius já apresenta aqui? O recorte temático. Olha a contemporaneidade, olha a ciência já aparecendo aqui. Outra coisa importante, lembra da tecnologia? Olha como ele já coloca a tecnologia aqui no início, olha que legal. Percebam também como no começo, qual é o olhar que ele revela sobre a ciência, o olhar positivo. Isso significa dizer que ele já está dialogando com parte dos textos de apoio? Maravilha! Vamos ver agora se ele vai trazer aquela perspectiva negativa de pessoas que negam a própria ciência, que não sabem utilizar coerentemente a ciência. Nesse contexto, a ciência, como impulsionadora de novas tecnologias, adquire função essencial para a atual sociedade, dado que o ser humano é cada vez mais dependente das produções tecnológicas. Todavia, agora vem o problema. A presença de indivíduos que contestam a ciência é marcante na atualidade, prejudicando pesquisas e divulgações científicas em diversas áreas da saúde e geografia, por exemplo, que seriam de grande importância para a sociedade. Pronto, agora ele traz o problema. E olha que legal também, galera, olha a tese dele como está muito clara. Ele vai problematizar o papel da ciência utilizado pela população de maneira errônea a partir de duas áreas, da saúde e da geografia. A tese dele está muito clara. Tem alguma coisa que você fala, nossa, mas analogia tá... Não, mas está organizado. E a gente sempre vai prezar que técnica é importante, analogia, que a gente vai aprender aqui no curso, claro, mas o mais importante é sempre a organização e a coerência das ideias. Vamos ver então como ele vai trabalhar com essa tese, quando a gente pensa em saúde e geografia. Vamos acompanhar aqui comigo, por favor, o desenvolvimento 1 dele. Em uma primeira análise, olha os conectivos que vão articulando as ideias que ele já utiliza na introdução e aqui também. O sociólogo Antônio Cândido, em seu texto Direito à Literatura, afirma que, em comparação a eras passadas, o ser humano atingiu o máximo de racionalidade técnica e o máximo de irracionalidade de pensamento. Olha a oposição. Nessa perspectiva, a grande disponibilidade de ferramentas tecnológicas capazes de facilitar as ações humanas denota a incapacidade individual de utilizar essas ferramentas para o bem-estar social. Tal fato é evidente na ascensão do movimento anti-vacina, que defende a não aplicação de vacinas, mesmo que elas sejam comprovadamente eficientes no combate a doenças, implicando assim no reaparecimento de doenças já erradicadas, como no caso do Brasil, o sarampo. Moçada, o que é muito legal aqui no texto do Vinícius? Ele começa com uma referência, o Antônio Cândido, muito enriquecedor, contribui muito para a nossa redação. Com certeza nós vamos estudar alguma coisinha sobre o Antônio Cândido. Galera, ele traz no início do seu parágrafo a referência do Antônio Cândido. O que é muito importante que ele faz depois? Ele não abandona o Antônio Cândido. Muito pelo contrário, né? Ele vai trazer um exemplo muito prático do cotidiano. Essa é uma técnica muito legal, a gente trazer a referência bem explicada, colocada. Olha só como ele dedica algumas linhas para explicar essa ideia do Antônio Cândido. E depois ele vai fazer a associação, até por meio de um conectivo ali, né, o nessa perspectiva. A partir do nessa perspectiva e também do tal fato, ele vai tornar a referência do Antônio Cândido
mais prática. Por quê, por exemplo? A gente vai perceber que a racionalidade está no que as ferramentas tecnológicas conseguiram construir aliada à ciência. E a irracionalidade está no quê? Poxa, a gente nega, galera, a vacina que ajudou no desenvolvimento da sociedade. Dando continuidade, desenvolvimento 2 dele. Ademais, olha o conectivo, que articula ideias, adiciona. O filósofo Jean-Paul Sartre defende que a humanidade é condenada à liberdade e, consequentemente, é responsável por seus atos. Em analogia ao pensamento de Sartre, olha lá, galera, olha o raciocínio dele, é igual. Ele começa no primeiro parágrafo de desenvolvimento com a sua referência, o Antônio Cândido. Explica bem, depois ele vai fazer a relação. Aqui é a mesma coisa. Ele segue essa estrutura. Isso é legal, significa que ele planejou tudo isso no projeto de texto. Isso é muito valorizado, tá certo? Então ele traz a ideia do Sartre e olha só a articulação que ele faz, que bacana, em analogia, em similaridade ao pensamento de Sartre na atualidade, o indivíduo é livre para escolher crer ou não na ciência e nos seus resultados para a sociedade. Todavia, há responsabilidade com as consequências dessa escolha. O Sartre dizia que a gente é condenado a ter liberdade, porque não é fácil saber escolher. Não é fácil. Então, quer dizer, olha o que o Vinícius deixa claro aqui pra gente. A gente tem uma opção em poder escolher, só que a gente tem que arcar com essa consequência. Vamos ver como ele vai trabalhar isso na prática. Isso ocorre, por exemplo, nas críticas às pesquisas que advertem sobre as ações antrópicas no meio ambiente, em que há liberdade crítica ou não a elas. Porém, as responsabilidades das alterações climáticas provenientes das alterações no meio ambiente alertadas pelos cientistas devem ser arcadas pelos críticos. Então, pessoal, sabe aquela coisa que a gente vê na internet? Ah, não acredito no aquecimento global, tal. O Vinícius mostra uma relação muito legal, segundo a qual a gente tem que saber lidar com a nossa liberdade. Então, se os cientistas mostram de maneira comprovada que o aquecimento global é uma realidade, quem opta, a partir de sua liberdade, a não acreditar, a não respeitar e até difamar a opinião científica, vai ter que arcar com a consequência lá no final. Galera, olha que legal então. Qual é a técnica que vai guiar, nortear os 2 parágrafos de desenvolvimento do Vinícius? E uma técnica muito bacana. Ele começa com uma referência, 2 repertórios diferenciados, explica esse repertório e depois faz a relação com a prática do dia a dia. Isso é muito bacana, moçada. Isso agrega muito para a nossa redação. Tá certo? Beleza? Bom, para finalizar o texto do Vinícius, vamos à conclusão dele. Conclui-se, portanto, olha o conectivo de conclusão, super simples, mas atinge o objetivo de estabelecer a ideia conclusiva, que a contemporaneidade marcada pelo meio técnico, científico e informacional denota o papel primordial da ciência. Galera, o que ele faz? Ó, que fantástico, né? É tudo muito bem construído. O que ele faz logo na primeira frase? Ele afirma novamente a ideia sobre a qual ele foi trabalhando ao longo do texto. Ele traz o recorte temático novamente. Isso significa organização. Para finalizar mesmo. Contudo, as produções científicas são contestadas por muitos indivíduos, a problematização que ele estabeleceu. Seja pela sua irracionalidade de pensamento, retomando o argumento 1 do desenvolvimento, seja pela presença ou não da responsabilidade em relação ao argumento 2. Galera, o que ele faz na conclusão? Ele faz uma síntese, um resumo do que ele foi trabalhado ao longo do texto, não se esquecendo de trazer novamente o recorte temático. Ele, neste caso, não trabalha com proposta intervencionista, como nós estamos mais acostumados no Enem. Essa é uma dica muito legal quando a gente pensa em FUVEST e VUNESP, principalmente na nossa FUVEST. A gente procurar trabalhar mais com a retomada do que a gente foi desenvolvendo ao longo do texto. Tá bom? Beleza? Então segue a dica aí, o texto do Vinícius. Bom, finalizando, agora resumindo na verdade, galera, as estratégias que o Vinícius utilizou. Ele respeita o recorte, ele traz variados recursos coesivos, recursos de expressão, ele tem um panorama explicativo na introdução, relacionando tema e coletânea, por exemplo, a ideia da tecnologia, referências sociológicas e filosóficas, argumento 1 e argumento 2 respectivamente,
E os exemplos práticos do cotidiano, saúde e geografia. Saúde, ele abordou a questão da vacina, do movimento antivacina, e na geografia, a questão daqueles que contestam os cientistas que abordam o aquecimento global. Beleza? Olha só esse esqueminha que tá aí, né? Olha que legal. É a organização da parte do aluno, sem sombra de dúvidas, tá? Galera, quais são as referências? O que a gente vai ter aqui para abordar a dica do João a todos vocês, quem vai produzir o texto? Olha só, para a gente começar, nós temos em primeiro lugar, na história, um panorama sobre tecnologia aliada à ciência. Moçada, numa introdução histórica, a gente pode pensar no quê? O processo de desenvolvimento das tecnologias ao longo da história da nossa humanidade, sobretudo quando a gente pensa na revolução técnico-científica. Como a revolução digital, ela promoveu uma mudança incomensurável na nossa vida quando a gente pensa em revoluções até. Hoje, por exemplo, pessoas trabalham pelo celular. Quem diria que um dia isso seria prático do nosso dia a dia? Trabalhar com uma referência ligada a esse processo histórico da revolução tecnológica digital ficaria muito legal, ficaria muito bacana, tá bom? Coisa importante, trazer essa tecnologia relacionada à ideia da ciência, tá? Logo na introdução, o que a gente tem que perceber, o que a gente tem que explicitar? Que, embora a ciência ela tenha sido nesse âmbito digital, por exemplo, essencial ao nosso trabalho, à educação, olha a aula, né? Olha o que nós estamos aprendendo aqui, tudo por meio da ciência, pela construção tecnológica. A gente também tem que problematizar, por quê? Porque a coletânea orienta o nosso trabalho de utilização inadequada da população, beleza? No desenvolvimento, moçada, nós temos ali em primeiro plano a filosofia kantiana, o homem esclarecido. Vamos lá. Galera, quando a gente pensa em filosofia do Kant, a gente tem que saber a questão do esclarecimento. O que é para o Immanuel Kant o homem esclarecido? O homem esclarecido é aquele que ultrapassou a menoridade. Menoridade é de medíocre. Ele ultrapassou o médio, ele não é mais mediano. Quem é esse homem mediano? Quem é o indivíduo medíocre, nós podemos falar dessa maneira? É aquele que depende sempre do outro para construir a sua própria opinião. Opa! Por qual motivo o homem é assim, João, na ideia de Kant? Ou por covardia ou por preguiça? Opa! Teoria explicada, referência objetiva. E na prática, João, como a gente percebe isso? Olha lá, ó. Ataque às universidades e desvalorização desses ambientes. Como assim? Poxa, se eu partir do pressuposto que as universidades são as grandes referências, ferramentas em que a ciência é discutida, valorizada, estudada, desenvolvida, a gente olha nas redes sociais e vê muitos ataques de pessoas que sequer, por exemplo, entraram numa universidade sobre o comportamento, sobre o cotidiano, sobre a vivência do que acontece no dia a dia dentro de uma universidade. Opa, olha só, essas pessoas que atacam nas redes sociais, inclusive muitas vezes com bastante ódio, ódio declarado, ódio explícito, poxa, são pessoas que estão negando a ciência. Essas pessoas, então, não são esclarecidas. Olha só, quer dizer, elas criticam a universidade que ajuda a criar pessoas, a incentivar pessoas que ultrapassaram a mediocridade. Isso faz com que o ser humano valorize mais a ciência, tanto é verdade que as grandes pesquisas do nosso país advêm, inclusive, das universidades. Beleza? Então é isso. De novo, a gente pode trabalhar como referência o Kant, o homem esclarecido, e logo em seguida, no desenvolvimento do nosso texto, a gente vai sustentar essa referência com um exemplo prático. Por exemplo, o ataque às universidades e a desvalorização desses ambientes. Outra coisinha que está ali, a sociologia do Comte, ordem e progresso. Opa, moçada, outra referência que será a dica da aula de hoje é a sociologia do Comte. O Comte, ele é considerado o pai da sociologia. Inclusive, ele foi um dos primeiros, né? Na verdade, o que realmente tentou observar, analisar, estudar a sociologia, o nosso comportamento em sociedade, dos indivíduos em sociedade, a partir de uma ciência,
considerar o nosso comportamento, as nossas relações a partir de uma visão científica da coisa. Bom, basicamente a teoria criada por ele de ordem e progresso, ela funciona da seguinte maneira. A sociedade, ela vai alcançar o progresso se ela observar cientificamente o seu comportamento de relação social, e isso vai acontecer, o progresso, a partir da ordem dessa sociedade. Inclusive, vale ressaltar que, para ele, a ordem, o progresso, está subordinada à ordem. Não tem como alcançarmos um progresso se eu não tenho ordem na minha sociedade. Olha só que raciocínio científico, olha que raciocínio lógico. Opa, como a gente pode transportar esse pensamento do Conte na prática? Olha lá, fake news. Opa, olha como a gente está no ambiente da rede social. Rede social seria importante, então, aqui pra gente. Por que fake news, João? Como assim? O que você o que a gente pode pensar a associar a teoria, o pensamento do Conte com a questão das fake news? Moçada, nas fake news nós observamos muitos ataques à ciência e olha, das mais variadas maneiras que nós podemos pensar. E uma coisa muito curiosa é que todo esse ataque em redes sociais, como a gente já abordou, ele provoca o quê? Desordem, porque as pessoas ficam espalhando ódio, essa sensação de raiva, de não gostar do outro. E aqui no caso específico da ciência. Opa, esse problema pode ficar ainda pior quando a gente vê, por exemplo, políticos que deveriam dar o exemplo, mas infelizmente usam a própria ciência, as redes sociais, o ambiente tecnológico, digital, para proliferar, por exemplo, mentiras. Poxa, moçada, isso a gente não vê apenas em um ou outro político no nosso país, a gente vê com vários políticos, a gente vê isso espalhado no mundo inteiro. Eleições já foram vencidas a partir da proliferação de fake news, ou seja, um exemplo muito prático, para a gente mostrar que essa disseminação de fake news, de mentiras, de falácias, ela pode promover a desordem. Justamente porque o político, que muitas vezes acaba se transformando num ídolo, dependendo da mentira que ele cria dentro de uma rede social, ele pode promover a disputa, o combate odioso entre as pessoas que têm ideologias diferentes, mas que infelizmente não sabem ter o discernimento, o diálogo para conversar a respeito disso. Tá certo? Beleza? E na conclusão, para a gente finalizar, a gente pode trabalhar com uma síntese, recuperação dessas ideias. Beleza? Galera, agora é com vocês. Desejo a vocês uma ótima redação. Espero que vocês tenham uma grande produção. E vale ratificar que sempre nós, da equipe de redação do Coruja Sábia, estaremos aqui para te dar todo o suporte, todas as dicas possíveis para que a gente construa um texto com muita excelência. Um grande abraço.